Um dos maiores clubes do futebol inglês, um dos mais antigos e mais vitoriosos. Hoje vamos contar a história do Arsenal. O assunto aqui hoje no nosso canal é a história do Arsenal. Vamos contar ela toda nos seus detalhes. Arsenal, que é um dos clubes mais antigos do futebol inglês, foi fundado no ano de 1886 como Dial Square. A cor vermelha predominante no uniforme veio porque um dos fundadores da equipe trouxe um jogo de camisas do Forest e desde então o Arsenal seguiu com a cor. Depois o clube mudaria o nome para Royal Arsenal e ficou jogando competições amadoras. No ano de 1891, o Arsenal se tornou o primeiro clube londrino a se profissionalizar. Pouco depois, mudou seu nome novamente, vindo a chamar-se Woolwich Arsenal, em referência ao distrito em que havia sido fundado e continuava localizado até então. Foi pioneiro entre os clubes do sul da Inglaterra ao se tornar o primeiro entre eles a ter um registro feito na English Football League e a ascender para a segunda divisão inglesa em 1893. O clube chegaria na primeira divisão no ano de 1904. Em 1913 o clube muda de endereço e passa a se chamar apenas Arsenal. E então, pode-se dizer que começou de fato seu caminho no futebol da Inglaterra. O seu primeiro título de fato veio em 1929 e 1930 quando venceu a Copa da Inglaterra e começou a escrever seu nome entre as principais equipes de Londres e do país. Já o seu primeiro título de Liga do Campeonato Inglês veio na temporada 1930-1931 mostrando que o clube estava iniciando um caminho vencedor no futebol. Na década de 30, uma das maiores da equipe de Londres, o Arsenal faturou mais alguns campeonatos ingleses sendo o principal clube do país nesse período. Também venceu a Supercopa da Inglaterra em 1930, 1931, 1933, 1934 e também no ano de 1938 para não deixar questionamentos sobre a sua superioridade nessa década, além de mais um título da Copa da Inglaterra nesse período. Na década de 40 o clube não conseguiu manter o sucesso e nem chegou ao mesmo número de títulos da década anterior. Venceu apenas por uma vez a Liga assim como na década seguinte, na década de 50. Na década de 1960 não conseguiu vencer a Liga em nenhuma oportunidade e na década de 1970 venceu apenas uma vez. Nesse período, entre as décadas de 40 e 70, ainda venceu a Supercopa em 1948 e 1953 e a Copa da Inglaterra por mais 3 oportunidades. Títulos importantes para sua história. Na temporada 1969 e 1970, vence o seu primeiro título internacional. Foi a Copa das Cidades com Feiras. No seu caminho o Arsenal passou por equipes tradicionais do futebol europeu como o Ajax da Holanda e também o Sporting de Portugal, antes de superar na final o Anderlecht da Bélgica. Outro marco histórico do Arsenal veio na temporada 1992-1993, quando o Arsenal se tornou o primeiro clube a ganhar ambas as Copas inglesas na mesma temporada, Copa da Inglaterra e Copa da Liga, vencendo o Sheffield Wednesday nas duas ocasiões na grande final. Venceu também no período a Taça dos Clubes Vencedores de Taças, que era a Recopa dos Campeões das Copas Nacionais. Na final o Arsenal conseguiu uma vitória memorável sobre o Parma na final que foi realizada em Copenhague. Outro grande período do Arsenal foi no fim da década de 90 e início da década de 2000, quando nesse período o time foi por 3 vezes campeão da Liga Inglesa, nas temporadas 1997-1998, 2002 e 2004, e depois, nunca mais venceria o Liga da Inglaterra. Em termos continentais, em 2000, o time chegou na final da Taça UEFA, onde entrou após ser desclassificado na primeira fase da Liga dos Campeões da UEFA quando não conseguiu avançar em um grupo que tinha Barcelona e Fiorentina, e foi para a fase decisiva da Copa da UEFA e derrotou equipes importantes do futebol europeu no caminho, mas na final acabou derrotado
Houve empate por 0-0 no tempo regular de jogo, mas na disputa de pênaltis o clube de Istambul venceu por 4-1. Em 2006, o Arsenal ficou muito próximo do título inédito da UEFA Champions League. Depois da expulsão de seu goleiro Jens Lehmann, logo no início do jogo, o Arsenal ficou completamente desestruturado e a equipe permaneceu com 10 jogadores até o final da partida. Mesmo assim, o Arsenal saiu em vantagem por 1-0, gol marcado por Sol Campbell após uma falta sofrida por Emmanuel Eboé e cobrada por Thierry Henry. Mas o time perdeu várias oportunidades claras de gol e acabou sofrendo o empate, e em seguida, em uma jogada de sorte, sofreu a virada pelo time do Barcelona. Após o vice-campeonato europeu em 2006, o Arsenal voltou a fazer uma boa campanha na Liga dos Campeões na temporada 2008-2009, mas acabou caindo nas semifinais da competição para o também inglês Manchester United e viu o seu sonho de ir a mais uma final importante ir por terra. Após isso, o clube entrou repentinamente em um momento de decadência em relação à Champions, sofrendo inúmeras eliminações consecutivas, tendo sido até favorito em algumas oportunidades, como em 2015 quando acabou caindo diante do Mônaco em pleno Emirates por 3-1 nas oitavas de final. Nos últimos anos o Arsenal vem batendo na trave no campeonato inglês. Nas duas últimas temporadas a equipe chegou muito próximo de conquistar o maior título do país, mas acabou caindo de produção nas últimas rodadas e viu o sonho do título ficar pelo caminho. Com seus resultados até chegou a jogar a Liga dos Campeões, mas também acabou caindo sem grande sucesso. Na temporada 2024-2025 o clube está jogando mais uma vez a Liga dos Campeões e também entra como um dos favoritos agora no campeonato inglês. Entre os seus principais títulos estão 13 Campeonato Inglês, 14 Copas da Inglaterra, 2 Copas da Liga, 17 Supercopa da Inglaterra, uma Taça das Cidades com Feiras e Copa dos Vencedores de Copas. Suas cores predominantes no uniforme são o vermelho e o branco, seus grandes rivais locais são o Chelsea e o Spurs. Seu estádio é o Emirates que pode receber grandes públicos. Se gostou do vídeo deixe o like. Se você gosta de histórias de time está no lugar certo. Então se não for inscrito já se inscreve. Ativa o sininho que toda semana tem vídeos novos. Se puder se torne membro, deixe também um valeu demais que vai estar ajudando o nosso trabalho. Se você quer seu time escolhido aqui direto sem enquete, é só se tornar membro do canal que você vai poder na área de membros escolher os times que terão as suas histórias contadas aqui. Eu vou estar deixando na descrição e no card no fim do vídeo o link para o nosso vídeo que conta a história da equipe do Hull City, também da Inglaterra. Tá bem legal o vídeo, bem planejado, então já clica no card que tá passando agora na sua tela e assista. Um abraço e até a próxima!